Ei, salve, salve, galera! Como é que estamos? Tudo na paz? Vamos lá? Então, cara, essa aula aí, esse bate-papo, né? Ela vem de uma ideia que a gente teve após uma reunião, onde a gente, será que o curso estava dentro de uma linha? Será que a gente acertou alguns detalhes? Será que realmente o curso foi produtivo? A terceira série Plus tinha condições de fazer uma boa prova do Enem? Cara, e a resposta foi unânime, né? Chame de magia, chame de Mr. M, chame de Mãe de Ná. Inclusive tá para chegar um mágico aí, onde ele vai provar que tudo aquilo que a gente falou na semana que antecedia lá, o dia 28 de novembro, que foi o dia da segunda prova, né? Realmente caiu. Eu mesmo, particularmente, eu fiquei assustado, na segunda-feira, o William não me deixa mentir, né? Ele que tá nos bastidores, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tava mandando mensagem para ele, já viu a prova do Enem? Caiu isso, caiu aquilo, caiu isso, caiu aquilo, caiu isso, caiu aquilo, caiu aquilo. Vamos fazer uma aula falando exatamente, olha lá o dedinho, moleque, falando exatamente, né, daquilo que a gente preveu, cara. Nós tínhamos a noção através de fundos estatísticos, né, e a coisa veio acontecer. Que maravilha. Eu fiquei muito feliz que aquilo que a gente estava pré-julgando ali que ia cair, realmente caiu. De coração. E que bom que vocês fizeram e espero que todos vocês tenham ido muito bem. Então, vamos ver o desenrolar dessa aula aí, que ele mescla o antes e o depois. Ou seja, antes a prova do Enem do dia 28, né, o segundo dia de prova, tá? Com a prova do Enem do dia 28. E o mágico vai puxar os truques da cartola se ele conseguir chegar, se ele conseguir fazer a magia. Essa aqui é a ideia. Joga pra mim, William. Vamos lá. Rapaz, caiu mesmo. Não é que caiu? Quantas dicas no bate-papo, né? No bate-papo entre o professor Juninho e o professor Leandro, tá? A gente no bate-papo informal falou que ia cair isso, ia cair aquilo outro. E agora eu convoco para dividir esse tablado comigo, esse mágico, esse mago da matemática, com vocês, direto das profundezas, da fumaça, de tudo aquilo que... Ih, as fumaças já começam... Ele tá vindo! Ele tá vindo! Cheguei, Juninho! Vamos aí, ó. Vamos bater aqui na cabeça, aqui, bater até sair. Né? E aí, foi aquilo que o Juninho falou aí, né, galera? Pô, olha, o que foi falado é pra ter mágica mesmo, né, cara? O que você fala ali pro cara, né, ó, vai cair proporção, não foi? Vai cair razão, vai cair análise de gráfico. Sabe o que me lembrou? Sabe aquela coisa assim do filho adolescente? Você que tá em casa vai lembrar dessa. Vai lembrar dessa. Do filho adolescente, mãe, tô indo. Aí tá um sol de 50 graus. Aí a mãe fala o seguinte, pegou o guarda-chuva? Pegou o casaco? Pô, mãe, vai chover. Meu irmão, dobrou a esquina, caiu um dilúvio, só falta nevar. Eu sabe que é praga de mãe. É, praga de mãe. É por aí. Praga de mãe. E foi mãe fala que exatamente o que nós fizemos. Praga do Juninho e do Leandro, mas foi uma praga positiva. Uma praga boa, né, cara? Uma praga positiva, praga boa, que a gente falou, né? Nós falamos que ia dar certo, ia cair, e não é que caiu, por isso que o slide diz isso, caiu mesmo, essa que é a ideia. Cara, eu fui analisando as questões de física, fui analisando. Voltou no passado, né? Eu falei, mas a gente já não falou, então meus alunos foram bem nessa prova. Não tem como, entendeu? Porque tudo aquilo que a gente premeditou estava lá dentro. É gol, né? Vamos lá então? Vamos ver? Olha, então batendo aqui na cartola, abracadabra, né? Como é que é o Juninho? Abracadabra? É o antes e o depois. Ah, é? É o então, antes e o depois. antes. É o antes e depois. Essa tua cartola aí tem o antes, que é essa questão lá, ó. Lembra dessa questão? Lembra dessa questão? Gráfico. É essa questão. Essa questão aí que fala sobre análise de gráfico. Essa questão aí que trabalha análise de gráfico, que trabalha grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, segundo a lei de Newton, F é igual a MA. Essa questão nós trabalhamos na aula do dia 24, onde nós falamos, galera, atenção à análise de gráfico.
E é uma questão mesmo só de análise mesmo. Atenção a grandezas diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Porque essa questão aí tu matava por grandezas DP. E nessa cartola aí, cara, tu trouxe... Rapaz, nessa cartola aqui é o seguinte, né? Foi tudo que foi... Foi minha mesmo, Juninho? Ó, meu pai do céu, ó. Então vamos lá. Nessa cartola aqui, não sai só coelho, não. Não. Mas também sai dica matemática. Olha aí, ó. E de física também, né? Olha aí, ó. Eita! Tirou onda. Tirei onda, né? Vamos ver o que vai sair aqui, cara? Tirou Vamos ver o que vai sair daqui. Faz a mistura, faz a mistura, faz a mistura. Aqui, física matemática, né? Eita, Rapaz, aqui tá um caldeirão danado, hein, tá cara? queimando aqui. Vamos lá, Juninho. Vamos ver o que vai sair daí. Vê aí. Rapaz, o lance é o seguinte, eu Tá vou... aqui, ó. Aponta aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Ó, Aê. ó. Primeira dica que nós falamos no dia 24. Olha lá. Gráficos. Caiu na prova gráfica? Caiu. Muito. Falamos em calor dia 24? Falamos em calor. Você falou em calor. Caiu. Caiu na prova. Energia. Opa, tô aqui energizado. Tá Caiu energia. Pegou mágico. Regra de 3. Muita. Meu Deus. Tá distribuindo. Porcentagem. Porcentagem. Pô, nessa cartola aqui, rapaz, aqui tá sinistro, hein? Geoespacial. Caiu. Geometria espacial caiu. Grandezas. Inversamente, você acabou de falar, inversamente proporcional, diretamente proporcional. Cara, eu vou te falar, o papel é até transparente. A mágica, eu vou te falar, é uma coisa linda. É, rapaz, cartola aqui tá. Essa cartola aqui, né, Juninho? Olha lá que espetáculo. Olha lá o papel. Aí. Brincadeira, que né? Maravilha. Tá. Olha que espetáculo. Cara, Botar pra cá. Vamos lá. Ou seja, as dicas para quem assistiu ao do dia 24 foram fundamentais. O cara que assistiu ao do dia 24, uma, duas, então três ele foi vezes, pro gabarito. Ele foi pro gabarito. Porque essas aulas, ô Leandro, elas foram gravadas. Sim. O cara assistiu a aula, estudou. Meu irmão, bota o fone de ouvido, acessa o canal de Santa Mônica, pega o fone no ouvido, vai dormir ouvindo a gravação da aula, vai dormir ouvindo a vai sonhar. Entendeu? Essa é a ideia. O conhecimento, ele vai entrando, galera. Vamos que vamos. E já é uma preparação já para 2022, será? Com certeza, né? Pro próximo que vier. Com certeza. As galera provas, já tá começando as já a provas se preparar. Estão aí. Não, o início do ano tem o ERJ também, né, Leandro? Vamos lá. Entendeu? Exatamente. Fala mais um pouquinho. O início do ano tem o ERJ também, né? Que é março, o ERJ. Março, galera que vai fazer prova para o ERJ, fica ligado. Era fevereiro, né? Isso. Foi postergado aí, né, para março, dia 20 de março aí, o Vestibular da UERJ. E o edital está para sair na próxima semana. Segunda quinzena de dezembro. Praticamente aí, né? Finalzinho dessa semana aí, daqui vem, iniciando aí a segunda quinzena. Maravilha, fica ligado maravilha. Aí, e a UERJ é uma abordagem mais direta, né? Mais direta. Mas é claro que, assim, o cara que está preparado, né? E tá estudando, tá naquela pegada, tá naquela rotina. Tá naquela batida ali frenética, né? 1000 por hora, virado no samurai. Tem tudo pra ir bem. Assistindo todas as aulas do Plus. Uma, duas, três. Diretão. Vambora. Joga pra mim lá, Isa. Então essa questão nós já falamos na aula do dia 24, eu só coloquei aí porque ela tá o slide tá exatamente do jeito que tava. Né? A aula tá gravada, tá, galera? Se alguém porventura, eu não acredito, não é possível que o Juninho e o Leandro falaram isso. Vai lá, vai lá que a aula tá gravada, dia 24, prova real, tá gravada, os slides são os mesmos, o termo tá aí, grandeza diretamente proporcional. E aí vem a questão desse ano do Enem. Tá aí, ó. 2021, prova amarela, questão 104. Tá aí. Olha o termo que eu falei dia 24. Isso aí foi dia 24 de novembro. A prova do Enem foi dia 28 de novembro. Aí vem o Enem dia 28 de novembro, prova amarela. Peguei uma prova, Leandro, pra galera sintonizar aqui qual é o número da questão. Porque a gente sabe que todas as provas têm as mesmas questões, só que fora de ordem, né? Essa questão aí, ela é 104 na amarela e é, sei lá, 115 na rosa, 110 na cinza e por aí vai. Mas é a mesma questão. E é uma questão que trabalha o que, Leandro? Grandezas DP e grandezas IP. Energia, como nós falamos, energia elétrica, relógio, lembra aquela questão do relógio? Lembro. Aí, ó. Energia é potência vezes tempo. O cara quer saber aí a potência. Se energia é potência vezes tempo, potência é energia sobre tempo. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Energia sobre tempo. Então, se você tem ali uma energia sobre tempo em função da velocidade, a gente está falando da variação de energia cinética. A variação de energia cinética entre o carro a gasolina vai de 0 a 100. Entre o carro a álcool também vai de 0 a 100. Ou seja, Leandro, o numerador não mexeu. É de 0 a 100 para gasolina
e de 0 a 100 para o álcool. Repare que o numerador não mexeu. Agora, se você quer uma potência maior, você vai dividir por um número maior ou vai dividir por um número menor? Aí que estabelece a relação entre grandezas dP e IP. Então, potência é energia sobre tempo. Reparem que o álcool é um tempo menor. Se o álcool é um tempo menor, a potência vai ser o quê? Maior. Maior. Essa que é a ideia. Salvo engano, né? Letra C. Letra C. Olha lá. Com a versão álcool, apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, né? Este em função da maior potência. Por que a maior potência? Porque você tem a relação de velocidade igual, mais o menor tempo para o álcool, o que vai dar uma maior potência. Essa que é a ideia. Letra C. Virando aí, tá? Virando, a gente entra numa questão da prova amarela, número 99, que trabalha de novo o quê? Grandezas diretamente e inversamente. Olha lá, cada pedacinho, Leandro, 0,2. Tô vendo lá. Tá vendo lá? Cada quadrícula, né? Cada quadrícula 0,2. Só que são quantas quadrículas de um pico ao outro? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Perfeito. 5, tá enxergando bem. Aí 5 vezes 0,2, 5 vezes 0,2 vai dar 1. inteiro. 1, né? 1 minuto. 1 minuto. Essa que é a ideia lá. 1 minuto. E a pergunta do cara é exatamente essa. Qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto nesse paciente durante o exame? Então o cara te deu um intervalo lá, cara, que é de 0,2 para cada quadrícula. E aí 0,2, o eixo X no gráfico está em segundos. Quando você faz 5 vezes 0,2, você acha 1 segundo. Pô, o cara quer saber a resposta em minuto, cara. Só transformar. Pô, só transformar. E nós, e essas transformações aí, foi até que eu comentei, pô, Juninho, aquela, realmente é importante o cara saber, né, fazer essas transformações, né? Lembra? Hora para minuto, minuto para segundo. Aí até Nós fizemos. Fizemos? A tabelinha. Fizemos. Inclusive uma questão que falou assim, pô, Leandro, essa questão aí não dá quase informações. Eu falei, sim, mas a informação... Da tabela. Não está no corpo do texto, e sim na tabela. Essa aí. Se a galera estiver achando que é brincadeira, Leandro, volta lá. Volta lá. Volta lá e verifica tá lá. Registrado. Tá, isso. Que maravilha, cara. Tá gravado. Tá gravado. E aí você tem, cara, a questão do período ser 1 segundo, né? A frequência que é o inverso do período, 1 Hz, né? Como o cara quer saber a questão da rotação por minuto, né? Basta você fazer a conversão, né? Então você multiplicar por 60. Se você quer sair do RPM para o Hertz, você divide por 60. Se você quer ir do Hertz para o RPM, você faz o processo inverso, você multiplica. Então essa era uma questão tranquila, também de grandezas inversamente e diretamente. Bastava o aluno fazer a análise aí, né? Essa que é a relação. Caiu, galera. Caiu na prova. E nós falamos que ia cair. Beleza? Tem que focar, né, no que a gente fala, né? Tá ali bem focado, bem atento, porque realmente são dicas importantes, né? Claro. E a gabarito, né, Juninho? Porque certeza, a experiência nossa aí desse tempo aí trabalhando com ERG, trabalhando com Enem, você sabe o que o concurso, o que aquela banca, quando elabora a questão, ela vai exigir do candidato. O que ela tá ali pensando em cobrar, Claro, né? claro, Essa que é a ideia. Aí eu coloquei para eles aí, ó, justamente o que nós falamos lá no dia 24, que foi uma questão que trabalhou energia elétrica, potência e tempo, que é do relógio, né? Que ensinava ali como é que faz a leitura do mês anterior, eu tava com você aqui no Plus. Não é isso? Dia 24. E é uma questão que cobrou o quê, Leandro? Regra de 3. Regra de 3. Caiu ou não caiu? Caiu. E vai continuar caindo, né? Caiu muito ou caiu pouco? Caiu muito, bastante. Caiu muito. E é um assunto que vai continuar sendo cobrado, não só no Enem, mas na grande maioria dos concursos. Regra de 3 o cara tem que estar dominando. Simples e composta. Regra de 3, simples, composta, eu diria mais. Inversa. Inversa, né? Porque a regra de 3 é o seguinte, a gente sempre acha que regra de 3 basta armar e multiplicar cruzado, mas às vezes é preciso... Tem que analisar. E justamente, às vezes, quando o cara quer colocar a coisa ali de complicar, o que ele faz? Ele bota na regra de 3 simples, ele bota uma inversa. E se o cara não analisar as grandezas, a alternativa, a pegadinha tá lá na letra A, né, Juninho? Na letra A. Letra A é a nossa vilã. Porque o que acontece? Acontece muito em física, Leandro, a relação entre velocidade e tempo. Porque quanto maior a distância,
né? Aí leva-se mais tempo. Legal, Sim, beleza, sim, bacana. isso. Agora, quanto maior a velocidade, Menor é o menor tempo, né? Você se ligou Se liguei. na pegadinha? Então o cara, por exemplo, o cara leva 500 quilômetros, o cara leva 2 horas para percorrer 500 quilômetros. Ah, então para percorrer então 1.000 quilômetros, pô, o cara vai levar 4 horas, 4 dentro da horas. mesma, É o que ele pensa. dentro das mesmas condições. Vamos colocar Certo. assim. Agora, o cara fez uma viagem de 2 horas a 100 por hora. Legal, 2 horas a 100 por hora. E essa viagem, se ele fizer a 120 por hora, ele vai levar as 2 horas? Não, ele aumentou a velocidade. Consequentemente, a grandeza do tempo ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Então, quando você arma essa regra de 3, galera, né, você precisa, antes de multiplicar cruzado, você precisa inverter. Inverter as grandezas. Não é isso? É. Prova amarela, questão 96, falando aí sobre energia elétrica de novo, falando aí de relação entre distância, falando de relação aí entre potencial, ou seja, falando naquilo que nós anteriormente falamos, energia elétrica, quilowatt-hora, quilômetro. Então é uma questão que trabalhou potência, o cálculo de potência, ele dava a corrente 4 amperes, né? A tensão 400 volts, e aí você, ao multiplicar aí essa relação, ia encontrar o 4,4 kilowatt, né? Já invertendo E aí, ali né? tem a transformaçãozinha ali, né, Juninho? É, porque aqui no texto ele fala aqui, ó, 20 amperes, né? 20 amperes, ele fala aqui no... Tá escrevendo lá? Tá. Ah, Não, acho que agora. tá escrevendo agora. Ele fala aqui, ele dá os dados, né? 20 110, amperes, isso. 110 quilômetros, pretende É. recarregar a bateria Ele no seu fez uma carro elétrico. transformaçãozinha ali de uma conversão, né? Conversão. Aqui o desempenho, ó. É. Ó o desempenho. Então, na verdade, pra gente achar aquela potência ali, eu multipliquei. Pio, né, Leandro? Pio. Teve uma hora até que eu fiquei aqui brincando. Pio. Teve uma hora que eu fiquei brincando Olha aí, aqui. dica forte, né? hein? E aí, ó, corrente 20, tá aqui. DDP 220. Quando eu multiplico justamente a corrente 20 pela DDP 220, eu achei lá 4.400 watts. Convertendo, foi o que você falou, para quilowatt, eu divido por 1.000, né? E aí entra, por exemplo, numa regra de 3, Leandro. Como o carro tem um consumo médio de a cada 5 km 1 kWh, ou seja, se 1 km, 1 kWh, 110 km vão ser preciso quantos kWh? Dividir. De novo o conceito aí de regra de 3. 3. De novo o conceito de regra de 3. E aí tá, né? é tirar da cartola a próxima prova que vai cair regra de 3? Não, não é tirar da cartola. Você já sabe que vai cair esse conteúdo, então o cara tem que, né, focar e realmente, né, fazer... Tá treinando, né, Leandro? tempo todo. Tem que estar com a questão ali no dia a dia, tem que estar com a questão ali dentro de uma rotina de estudo, né? Então, assim como aquela questão que nós falamos no dia 24, que era sobre energia elétrica, que era o relógio da Light, aí é uma questão também de energia. Ah lá, energia, potência vezes tempo. Mesma questão, uma cobrança diferente, mas que trabalhou os mesmos assuntos, as mesmas relações matemáticas. Ah lá, energia 22, potência 4,4. Aí o cara pediu tempo. Então, quando eu divido 22 dividido por 4,4, eu achei 5 horas, era a resposta da prova do Enem. Beleza. Ou seja, Show de bola, hein? que novidade tem pra gente? Graças a Deus, nenhuma, né, Leandro? Nenhuma, porque o assunto foi cobrado, foi falado aqui com antecedência, né? E a tecla foi batida o tempo todo, né? Que esse conteúdo iria cair Na prova do Enem. Na prova do Enem. Dia 28. E caiu, né, Leandro? Caiu. E que bom que caiu, né? Olha essa questão aí. Prova Exatamente. amarela 171. Coloquei lá a legenda pra gente. Moleque! Eu já ia falar assim, ó, pô, o Juninho colocou um negócio bonito ali, prova e tal. Eu olhei e vi. Essa fechamento. Achei que era. Isso aqui é parceria. Falei, pô, essa aqui mesmo. Mas valeu. Então, ó, Juninho, essa questão aí, né, é uma questão de análise de gráfico que envolve média, né? Média aritmética simples, né? Aliás, essa não é nem simples, essa aí é ponderada porque tem... Nono ano. Porque tem frequência, né? Nono ano. Isso, inclusive, é um conteúdo que o 8º ano ele começa a ver agora no AV6. Já? Eles terminam o AV6 com medida de tendência central. Média, mediana e moda. Legal. Tá? E é um assunto que realmente é certo de cair. Precisa de falar que, ó, o cara vai tirar da cartola? Não precisa, porque sabe que o assunto vai cair, tá? Então não precisa vir um mágico aqui e falar, olha,
É mágica? Não, é real, é fato. Vai cair e vai continuar caindo, né, nas provas do Enem. Então ele fala lá, ó, uma pessoa realizou uma pesquisa, né, com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Então tá aí o gráfico, né, o eixo horizontal idades e o vertical é a frequência, ou seja, são as repetições, né? Qual é a média das idades em ano desses alunos? Então isso é a média ponderada, onde você tem frequência, né, e o valor das idades. Tá, galera? Então é uma questão relativamente até simples, né, que nós falamos aqui por diversas vezes, né, aqui no Plus, né? Tanto eu quanto o Juninho aqui nas nossas aulas individuais ou em dupla, né? Perfeito. Nós falamos isso aqui e fomos assim, ó, taxativo nesse assunto. Então tá lá, ó, ele multiplicou, né? 9, que é a idade, e 6 no caso aí, é a frequência, né? Quantas vezes repetiu a idade 9? 6 vezes. 12 vezes 18, né? 9 vezes 27. E interessante é que na média ponderada eu não vou dividir pela quantidade, né? 3 idades. Não, eu vou dividir pelo somatório, ó, pelo somatório das frequências. Interessante que no 8º ano, eles vêm lá do 7º ano com a ideia de dividir pela quantidade. Sim. E eles querem dividir pela, né? No caso aqui, eles queriam dividir por 3. Por 3, Né? Mas não é. Média ponderada, né? Quando você tem frequências, você tem que dividir pelo somatório dessas frequências. O teu denominador é o somatório. Beleza, galera? Então aí, ó, multiplicou, né? Somou tudão aí, ó, 54, né? Com 216, ó, 243 dividido por 27, que é o somatório. 6 mais 12 mais 9, dividindo isso aí tudo, dá 19. Agora eu vou dar uma dica maneira para você fazer essa questão aí, sem você fazer cálculo. Certo? Vamos voltar lá no gráfico. Olha só, bem rápido aqui, não vou nem fazer cálculo. Isa não voltou lá no gráfico, não. Acho que deu um delay. Agora foi. Beleza, vamos lá, vamos analisar o gráfico. Dica do Plus e, ó, só a galera que sabe, né, que vai passar para vocês essas dicas. Então você que está aí do outro lado da telinha, fica ligado que só aprende aqui. Em cima dessa dica, eu vou arriscar essa aqui. Essa não é. Completa. Completa a tua dica. Essa não Jamais poderia ser letra A. Exatamente. Jamais poderia ser letra A. Porque como ele pede média, galera, eu teria que estar analisando o quê? A idade 18 é a que tem maior frequência, 12, tá? Perfeito. Então, ó, 18 Perfeito. É o que tem maior frequência, Perfeito. Tá? 27 é uma frequência que está entre, né? Tá abaixo do 18. Não poderia ser 9, como o Juninho já matou aqui, talvez ele pensou assim, ó, não pode ser 9 porque 9 tem menor frequência. Então, o meu gabarito, o resultado dessa média teria que estar entre quem? Entre 18 e 27. 18 e 27. E se você for dar uma olhadinha, isso aqui não é mágica. Isso aqui não é mágica. Isso aqui a gente só aprende aqui, ó, falando um com o outro, passando para vocês. Experiência. A experiência. Então a minha média das idades, ela tem que estar entre 18 e 27. E a única alternativa que está neste intervalo, quem é, Juninho? 19. 19, gabarito. É isso aí. Tá? Em 1 minuto você faria a questão. Agora você só aprende aqui no Plus com a galera aqui passando para vocês todas essas dicas, esses macetes, nessa abordagem das questões. É isso aí. Perfeito. Não é truque, não é mágica, é realidade. É isso aí. Né, Juninho? Top. Bora. Show de bola. Mandou ver? Bacaninha essa questão aí, né? Mandou bem demais. Dá pro cara fazer em 1 minuto, não, Juninho? Mandou bem demais. Dia 24 de novembro, nesta mesma aula que antecedeu domingo, dia 28 de novembro, eu me lembro. Eu falo bem nas datas e os slides são os mesmos, Leandro. Os slides são os mesmos, Leandro. Não, memória fotográfica, você consegue visualizar até a imagem, né? Nem o slide eu mexia. Justamente para a galera lembrar do slide que foi falado lá no dia 24 e o slide que a gente está falando aqui hoje. O slide é o mesmo. Galera, uma questão que fala sobre resistores. Uma questão que fala sobre o material da resistência, o material do resistor. Do que o resistor é feito? De que material? Alumínio, cobre, ferro, prata, tungstênio? E aí ele, dentro dessa relação, ele fazia uma abordagem da resistividade que a gente encontra na segunda lei de Ohm. Essa que é a ideia, tá aqui, ó. Segunda lei de Ohm, tá aqui, né? ρLA. Então, no dia 24, eu trouxe para vocês uma questão que trabalhava a segunda lei de Ohm, uma questão que trabalhava justamente essa questão do ρLA. E no dia 28 de novembro, você fez lá no Enem 2021, prova amarela, uma questão que trabalhava também a segunda lei de Ohm,
Também uma questão que cobrava de você o conhecimento da segunda lei de Ohm. Aí ele dava uma tabela. Tirou essa da cartola não, né, Juninho? Isso é real, né? Entendeu? Pô, olha, até quase o mágico, Juninho. Ele te dava uma tabela onde ele te dava comprimento e área, comprimento e área, comprimento e área. Rho-LA. Aí ele pergunta lá, né, as resistências elétricas dos fios na ordem crescente. Cara, lembra? Foi a trabalhosa isso aí, Lembra? né? Foi a trabalhosa, né, Juninho? Tu acha? Tu acha? Tinha que fazer um por um. Era a razão LA, né? Razão LA, né? Porque olhando a tabela, ia pegar 312 dividido por 9. Porque o Rho é constante, 47 por 4, né? É o mesmo material, entendeu? Material. 54 por 2, 106 por 1. E aí ele quer a ordem crescente. Bom, de cara aí, né? O 106 fio 4 é maior. por 1, de cara, É né? maior. 106 Maior. por 1, tu já ia matar aí quem é o maior, né? De cara, tu já mata quem é o maior aí, né? Talvez de cara também, não Marcava sei se quem é o menor. a gente consegue identificar quem é o Quem é o menor. menor. Divisão Aí eu por não 2 é sei mais se fácil, né? Entendeu? A gente consegue identificar quem é o menor Aí aí. eu até de repente, essa questão aí, ela poderia ser feita, sabe o quê? Divisibilidade. Divisibilidade. Regra de também. divisibilidade, né? Também. O cara, se ele domina, ele faz conta de cabeça. Sim. Né? Até porque, ô, Leandro, é uma aproximação, né, cara? É uma 4 aproximação. vezes 9, 36, então 40, tá entre 30 e 40. É. Ali, 4,47 por 4 dá 11. Verdade. Né? 54 por Isso. 2, 27. Mata a questão. 106 por 1, então assim... Questão liquidada, Questão morreu. rápida. Rápido. Rho-LA, né? Agora, é uma situação que me chama a atenção que na terça-feira do dia 24, Foi batida essa eu tecla aí. comecei a aula de hoje, né? Eu comecei essa aula de hoje falando que essa dupla aqui, dia 24 do 11, falou esses assuntos aí. E eu vou fechar a aula de hoje falando em 24 do 11 e 28 do 11. Porque, galera, a aula tá gravada. Então isso é uma prova, né? O que a gente sempre fala, é uma prova que se você levar a sério, se você investir, se você acreditar, se você gerar o crédito, cara, a condição a gente tá dando, olha aí, ó. Caminho das pedras. Eu apresentei a fórmula. Não é nem o caminho das pedras, é o caminho do sucesso. Nós apresentamos Porque as foi dado, né? fórmulas. Sim. Apresentamos as fórmulas. As fórmulas, eles fizeram a prova domingo. E nós apresentamos as fórmulas terça. Ou seja, aluno SMCE saiu na frente. Saiu na frente. Saiu na frente. Entendeu? Essa era a Dica ideia. gabarito. Entendeu? E aí, cara, justamente através da razão L sobre A, tu matava lá a questão, né? Fazendo um por um, não vou fazer aqui. Deu trabalho. Um por um, lá, um por ó, um, o R4. um por um. Ó, Mas o R4 a sendo gente já matou maior, que, né? a gente já matou que a R4 era maior e que a R2 era menor. Isso lá. Então, por aí a gente ficava em dúvida entre a letra B e a letra C. Né? Boa. Por aí ficava em dúvida Aí entre a letra escolheu B e uma a ali pra letra fazer, C. né, Juninho? Aí Escolheu faz o R1 e o R3, né? No papel, ou então né? um ou outro, né? Faz o... De repente. Não tem jeito, tem que fazer no papel pra matar a charada. Mas era só dividir L Por pelo A, aproximação. né? Por aproximação. Os valores estão aí na tabela, ó. R pelo A, lá, 312 por 9, 47 por 4, 54 por 2, 106 por 1. A gente aqui, eu e o Leandrinho, matamos já que o 4 era o maior e que o 2, né? Seria menor. Seria o menor, porque dá 11, alguma coisa. Exatamente. Aí, né? Dá quase 12, né? 4 vezes 12, 48, então dá quase 12, né? Por Mas aí aproximação, teria que fazer ali o 27, né? E o 1 Que é ali era o tranquilo, terceiro. Né? De boa. Tranquilo, né? Questão tranquila. Então foi uma questão que caiu sim no Enem, né, na prova do dia 28, né, cara? Prova amarela 149, prova amarela, página 149. Matemática? Aí tu olha assim, né, eu tenho uma mania. No dia que eu vi essa prova, eu recebi lá no celular, né, lá no grupo, lá, a prova do Enem. Aí eu falei, pô, não vou abrir não, que já é domingão. Mas tu fica naquela curiosidade, cara. Aí quando eu peguei essa questão, eu falei assim, pô, essa questão é a questão daquela tabela de base 10. Lembra? Lembra? Que era só você olhar a tabela, substituir, você fazer ali, né, todas aquelas operações que envolvem a base 10. E essa questão, galera, nada mais é que domínio de trabalhar um pouquinho com potência, né, propriedade bem básica de potência, e você aqui trabalhar, né, as unidades de medida. Acabou, tá? Então ele fala, ó, ele deixa claro no texto, ele já deixa claro o que ele está pedindo. A relação de Newton, né, com Laplace, né? Na física, como é que vocês chamam lá? Como é que ele Laplace, né?
estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional, olha só, o módulo volumétrico do fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Isso. O que é velocidade? Espaço sobre tempo. O Juninho acabou de falar. Hoje o Juninho falou isso aqui o tempo todo. O tempo todo. E aí você traz um pouco da física para a matemática e leva a matemática um pouco para a física. No fluido e a sua densidade em quilograma por metro cúbico. Tá? Ali ficou faltando, tava com fome ali, quando tomar café, comeu o R. Tá bom, tá valendo. Com uma constante de proporcionalidade adimensional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é. Então, ó, é uma questão que praticamente aqui você não tem nenhuma... Organizar e corta-corta. Isso, organizar e corta-corta. Olha aqui, ó. Velocidade, tá? Velocidade, tá aqui, ó. Metros por segundo. Quando ele fala que tá ao quadrado, eu elevei o quadrado, tá aqui, ó. Metro quadrado e segundo ao quadrado. Certo, Juninho? Certo. Tranquilo. Densidade, mesmo que eu... eu esqueci a fórmula da densidade. Mesmo sendo uma prova de matemática, no corpo do texto ele trouxe lá. Ele falou que a densidade, né, é a massa... Sobre volume. Quilograma por metro cúbico. Tá joia? Aí, ó, logo, o módulo volumétrico será dado por... Tá aqui, ó. Ele fala que seria o quê? A velocidade, né, e a densidade, a multiplicação, né? São diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Galera, grandezas diretamente proporcionais vão se multiplicar. Então tá aqui, ó. Mesma linha. Mesma linha, né? Lembra até você falou, Dica. Como é que é a mesma linha, né? DP. DP, mesma linha, né? Isso aí até... Linhas contrárias e P. Isso. Eu até brinquei com a galera Vou depois. pegar essa dica, né? Brinquei com a galera depois. Vou levar essa dica do Juninho para aula de matemática. Então, ó, joguei, né? Coloquei lá para cima, ó. 1 metro quadrado já está lá em cima, no meu numerador, né? O S aqui, ó, S ao quadrado, eu joguei lá para o numerador, aí vai entrar aquela regrinha de potência. Negativo. Quando você joga para cima ou quando você joga para baixo, tanto faz, pode jogar, você pode trabalhar com a potência, é só trocar o sinal. Inverte. Né, do expoente. Então, isso aqui é positivo, ele foi negativo. Ó. Negativo, quilograma já está aqui no meu numerador, não mexe. Metro cúbico, joguei lá para cima, ó, metro cúbico, jogar para cima, aqui o expoente que é negativo. E você vai trabalhar com o quê? Com a potência, né? Quais são as unidades que eu tenho aqui que são bases iguais? Quilograma, metro, não repete nada, né? Só quilograma. Né? Isso, ó. Repetiu o quilograma. Metro quadrado com metro cúbico. Metro menos 1. Isso, ó. Menos 2 com... Opa, perdão. Menos 2 3. positivo. Né, ó, 2 positivo com menos 3, menos 1. Menos 1. E aqui o F elevado a menos 2 já mantém, né? Porque foi o segundo, né? Que subiu. Tá aí, questãozinha bem tranquila, né? Bem fácil aí. Só relação de grandeza. Só relação de grandeza. Então tá aí. Que o mágico puxou da cartola anteriormente, né? Da cartola não sai só coelho, não, né? Sai dicas. Um assunto. Da cartola não sai só coelho. Né? Da cartola, aqui é a cabeça aqui, ó. E aqui é a cartola, né, Juninho? Um assunto que a gente falou muito dia 24 também, cara, foi calor. Mas a produção tá aqui no meu ouvido já gritando. A produção é fogo, rapaz. Mas essa produção aí, calor cara. Também a gente falou demais. E eu me recordo aqui que caiu calor com uma charge lá do gatinho que a umidade dificultava do suor evaporar. Caiu calor como propagação de calor na questão de irradiação e as brisas, que eram as correntes de convecção. Então, galera, a gente, né, deu caminho, condições, né? Dicas e mais dicas, vermelho. Tá? Mas vamos lá. É o que eu falei com a Rosária, numa aula que eu gravei com ela aí, um dia desse atrás aí, o que passou, passou. Vamos focar agora no que está ali na frente. O passado a gente não tem como mais mexer, a gente tem como mexer no futuro. Então, se movimenta no presente para você vamos lá, né, Juninho? Alterar o teu futuro. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Você, aluno SMCE, tem totais condições. Leandrinho, eu deixo meu abraço, meu beijo no coração para esses alunos aí. Isso aí. E nós estamos juntos aqui, né, Juninho, para poder ajudar vocês aí, galera, né, a trilhar um caminho aí, né, de sucesso. Galera, não esquece aí, né, as aulas do Plus, da UERJ, né, já tá bombando aí. E ó, força, foco e fé. E as aulas foram gravadas, né, Leandro? Beleza, tamo Assiste junto. 1, 2, 3, 4, na hora que for dormir, acessa e bota no ouvido. Beijo no coração, saúde e até feliz ano novo. Beijão.